Saúde, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor. Amém. Queridos, que bom, Deus nos permitiu mais uma oportunidade de estarmos juntos para louvar e adorar o santo nome do nosso Senhor. E eu já convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em João, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 45. É um texto bem conhecido. A palavra do Senhor, cada vez que nós lemos ela, cada vez que nós meditamos, ela se renova e ela vai nos trazendo mensagens. Que ela possa ser, nesta noite, uma semente fértil no seu coração, no meu coração, encontrar terra fértil. Que ela possa brotar, que ela possa produzir para a honra e glória do nosso Deus. Todos nós enfrentamos momentos de dor, todos nós, momentos de perdas, de situações que parece irreversível. Às vezes oramos, mas a resposta parece demorar. É nesse momento que nós perguntamos: onde está Deus? João, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 45. A ressurreição de Lázaro. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judéia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se anda de noite, tropeça porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia,
mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém. Graças a Deus. A história de Lázaro, queridos, ela nos lembra que Jesus nunca está atrasado. Nunca está atrasado. Ele chega na hora certa, trazendo vida, esperança e propósito, mesmo diante da morte. Nesta passagem de João 11, conhecemos aqui um dos milagres mais impressionantes do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Este relato revela não apenas o poder de Jesus sobre a morte, mas também o seu amor, a sua sensibilidade, um propósito ao lidar com o sofrimento humano. Marta, Maria e Lázaro eram amigos próximos de Jesus. Quando Lázaro aqui adoeceu, as suas irmãs, elas enviaram um recado urgente para Jesus. Porém, Jesus não chegou imediatamente. Nós vemos nesse texto aqui, irmãos, que mesmo quando tudo parece perdido, em várias situações da nossa vida, quando tudo parece perdido, Jesus continua sendo o Senhor da vida. É Ele que continua sendo o Senhor da vida. É Ele que tem o poder para transformar situações impossíveis. Há áreas na nossa vida que parecem enterradas. Há áreas na nossa vida como sonhos que parecem enterrados. Sonhos, relacionamentos enterrados, emoções enterradas, sepultadas, ministérios sepultados. Quantos de nós trabalhávamos para a obra do Senhor e hoje nós não temos o ânimo? Parece que está sepultado o seu dom. Quantos de nós, a área da nossa vida que parece que está enterrada? Mas quando Jesus fala, a vida prevalece. Quando Ele fala, remove a pedra, é porque Ele quer trazer vida, irmãos. Há muitas pedras na nossa vida que têm nos impedido de louvar a Deus, de fazer a obra de fato de Deus. Qual é a sua pedra que tem impedido? Ah, queridos,
Há quantas sepulturas espirituais da nossa vida. Vida sepultada. Mas Jesus, ele traz esperança onde havia morte. Onde havia morte, ele traz a esperança. A ressurreição de Lázaro aqui nos lembra uma situação tão perdida, mas Jesus chega e restaura. Aonde Jesus chega, a morte perde o seu poder. Aonde Jesus chega, no relacionamento de morte, coloque Jesus. Quando ele chega, a morte perde o seu poder. Na sua vida de cristão fria, clame a Jesus, tire a pedra que está te impedindo e ele te traz vida. A ressurreição de Lázaro aqui, ele ensina que o tempo de Jesus aqui, ele é perfeito, que o amor de Jesus aqui é real, que o poder de Jesus aqui é absoluto, para trazer vida aonde havia morte. Aonde havia morte, Jesus traz vida aonde há morte. Precisamos clamar. Por isso eu trouxe o título desse sermão desta noite, Removendo as Pedras. O texto que nós escolhemos para meditar, para nos mostrar aqui a visão de Deus, aonde Deus chama o homem a participar, chama o ser humano a participar. Deus não tira as pedras da nossa vida, aquelas que é para nós tirarmos. Por isso Jesus disse, tirai a pedra. Jesus não foi lá e ajudou a tirar a pedra. Eles tiraram, Jesus deu a ordem, tirai a pedra. Nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. E de acordo com a vontade de Deus, nós devemos remover a pedra, tudo aquilo que impede de nós louvarmos a Deus. Quando Lázaro foi morto aqui, eles colocaram uma pedra no sepulcro, no versículo 38. E Jesus ordenou, no versículo 39, tirai a pedra. Somente depois que eles tiraram a pedra, depois que eles obedeceram a Jesus, e eles retiraram a pedra, foi que Jesus orou, foi que Jesus chamou Lázaro para fora. Somente depois que eles obedeceram e tiraram a pedra. Existem pedras nas nossas vidas que nós devemos remover, para que Deus possa fazer um milagre. Existem pedras na nossa vida, e essas pedras nos impedem de nós vermos a glória de Deus. Qual é a sua pedra? Você tem uma pedra que tem te atrapalhado a ver a glória de Deus, a receber o milagre? Precisa ter uma atitude de fé, irmãos, para nós possamos conhecer o milagre. Versículo 40, veja o que diz no versículo 40. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Muitas das vezes são pedras que nós mesmos colocamos na nossa vida. Algumas pedras visíveis, outras pedras invisíveis e muitas das vezes imaginárias mesmo. Nós inculcamos em nossa mente pedras de tropeço e nos impede de louvar a Deus e de ver a glória de Deus. Uma das pedras comuns dos nossos dias é a pedra da incredulidade. A parte B do versículo 39. Mas Senhor, já cheira mal, já se passaram 4 dias. Jesus fala, tira a pedra. Rapaz, irmãos, muitas das vezes nós fazemos como Marta. Senhor, já cheira mal, já se passaram 4 dias. Senhor, tu não pode resolver o meu problema. O Senhor não pode resolver o meu problema. O Senhor não vai conseguir me transformar. Já tem tantos anos que eu vivo desta forma, que eu cometo esses mesmos pecados. O Senhor não vai me perdoar. O Senhor não pode resolver. Quantos anos já se passaram? O Senhor não vai conseguir me transformar. Há muitos anos já estou nessa situação. Mas Jesus está dizendo, tira a pedra, tirai a pedra. Outra pedra que muitas das vezes tem nos impedido, o cristão, de ver a glória de Deus, é a pedra do desânimo. Quantas das vezes nós sentimos desanimados em nossas vidas? Nossa vida espiritual. Sentimos fracos, abatidos. Quantas das vezes? Sem força para continuar. Muitas das vezes nós nos sentimos assim na nossa vida espiritual. Não tem força para continuar. Mas Jesus diz também na sua palavra, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para isso, tirai a pedra. O que tem te impedido? Outra pedra que tem impedido muito crente é a negligência. Essa é uma das maiores pedras que existe. Tem separado muitas pessoas de Jesus. Muitas das vezes parece que está tudo certo, parece que está tudo bem, mas é só aparência.
é só aparência. Temos negligenciado, muitas das vezes, querido, a leitura da palavra de Deus. Quantos de nós, cristãos, têm negligenciado a leitura da palavra de Deus? Têm negligenciado a oração individual? Têm negligenciado separar um tempo para buscar a Deus? Têm negligenciado congregar, louvar e adorar, unirmos como igreja? Têm negligenciado o trabalho missionário? Nós, como cristãos, muitos não ajudam, não contribuem para o trabalho missionário. Falta de fé, de confiança. Falta de fé e confiança. Em nossa vida cristã, hoje Jesus está dizendo: tira a pedra, tirai a pedra. Tira a pedra da incredulidade, para que ele possa ressuscitar o Lázaro, que está morto. Em muitos de nós, tira a pedra da incredulidade. Existem pedras, irmãos, é que nós temos que tirar. Deus não vai tirar para nós. Existem pedras que Deus remove. Quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram ao túmulo procurar, a pedra estava removida do sepulcro. Quando elas chegaram lá, foi removida por Deus. Deus enviou um terremoto, mandou anjos, removeu a pedra e eles sentaram sobre elas. São pedras grandes, que está muito além da nossa força. Aí nós temos que clamar: Senhor, tira essa pedra, eu não tenho força para tirar. Remove essa pedra para mim, remove. Neste caso, o Senhor envia seus anjos. Ele vem, remove a pedra. E ainda eles sentam na pedra para que ninguém possa ir lá tirar aquela pedra de novo e colocar na nossa vida. Muitas das vezes as pedras são grandes demais. Somente Deus pode remover. Mas aí nós temos que clamar. Aquelas que nós podemos removê-las, Deus não vai remover da nossa vida. Não vai tirá-las. É nós é que temos que tirar. E não são poucas as pedras que têm impedido o povo de Deus de ver a glória de Deus. Não são poucas. Deus quer abrir o caminho. Para isso é preciso remover as pedras. Queridos, eu já estou concluindo, mas eu gostaria de dizer que é possível. Nós devemos olhar para a nossa vida espiritual. É possível que a nossa vida espiritual esteja infestada de pedras pequenas. Nós temos que parar e fazer uma sondagem da nossa vida espiritual. É possível que a nossa vida espiritual, a vida do cristão, conforme tem levado a vida, muitos estão cheios de pedras pequenas, infestados de pedras pequenas, ou grandes, visíveis ou imagináveis, pedras de toda forma, e muitas das vezes nem parece que é uma pedra, mas está ali. Eu tenho que parar, ter comunhão com Deus e ver, Senhor, o que tem me impedido de fato de te servir, de te adorar, ver a tua glória de fato. Ah, queridos, mesmo as pedras pequenas, que muitas das vezes nós não damos muita atenção para elas, elas tiram a nossa paz, tiram a nossa paz de espírito, impedindo de nós aproximarmos de Jesus. Tira o nosso entusiasmo, o entusiasmo de congregar, de louvar, de nos unirmos como igreja para adorar o Senhor. Muitas das vezes são pedrinhas na nossa vida, pequenas. Elas tiram o nosso entusiasmo de viver uma vida cristã prazerosa, de fazer as coisas para Deus com prazer, com zelo, com dedicação. Qual é a sua pedra? Você tem uma pedra que tem impedido? Às vezes é pedrinha. Às vezes nossa vida está infestada de pedrinhas. Nós precisamos clamar a Deus. Naquelas que nós devemos tirar e podemos tirar, que é nossa responsabilidade de tirar, nós temos que tirar. As grandes que nós não conseguimos tirar, clamamos a Deus para que Ele venha e remova a pedra, para que nós de fato possamos ver a glória de Deus, para que de fato nós possamos, ao congregar, termos alegria, ao falar de Jesus, termos alegria, ao lermos e meditarmos na palavra do Senhor, com prazer, com dedicação, com entusiasmo e desejo de alimentar cada vez mais. Mas para isso, nós precisamos obedecer à ordem de Jesus. Tirai a pedra. Eu não sei qual é a sua pedra, se ela é pequenininha, se ela é grande, se a sua vida está infestada de pedras, grandes e pequenas, eu não sei. Mas que você possa clamar a Deus e buscar em Deus aquelas que é a sua responsabilidade de tirar, tira elas.
Aquelas que você não consegue, são grandes demais, clame a Deus. E quando voltar a louvar a Deus, louve com alegria, congregue com alegria, participe do trabalho com alegria, sirva com alegria, com zelo, com dedicação. Peça a Deus que te capacite. Nós temos que clamar a Deus, que nós possamos obedecer à ordem de Jesus. Tirai a pedra. Que Deus possa estar completando a palavra no coração dos irmãos, de acordo com a necessidade de cada um, no coração dos irmãos e no meu coração também. Amém.